Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar. E o estudar tem de ser equilibrado, o estudo da palavra de Deus e o estudo secular. Os cristãos não estão a frequentar a universidade, não estão a fazer os cursos? Eu não tenho estatísticas Exatamente. para demonstrar com precisão, mas, de acordo com o que eu vivo no meu cotidiano, eu posso crer que existem dificuldades. E essas dificuldades, quem melhor do que aqueles que já superaram o que é para poder mostrar o caminho? E este caminho que eu estou aqui a sugerir foi o que resultou comigo. Certo. Depois de ter sido convertido, houve necessidade de estudar. E para estudar, houve necessidade de um acompanhamento pastoral e familiar. Certo. Assim, foi possível. De outro modo, não sai da pobreza. Certo. Vai continuar com a escassez, porque há aí uma outra questão de caráter filosófico mesmo. Eu gosto de falar filosófico porque a filosofia produz-nos a sabedoria, né? É a economia. A economia é a ciência que dá resposta às questões fundamentais de o que, quando, como, em termos de produção, dos recursos. Então, se o indivíduo não produz para si, ele não está capacitado para produzir os outros, logo vai manter-se na mesma condição. E o porquê? Porquê que a maioria? Não, eu não responderia porquê que a maioria, porque não tenho estatística. Certo. Mas porquê que alguns não saem? Porque não têm uma base de ensino sólida, uma boa instrução. E precisamos bater na instrução, precisamos bater na educação, porque Paulo Freire, um grande pedagogo brasileiro, ele escreveu um livro que diz A Educação como Prática para a Liberdade. E quem falou de liberdade foi Jesus. Pastor, gostaria a tua opinião como pastor que dirige uma igreja. Pastor, sente isso que eu sinto? Eu, no dia a dia, como membro, como religioso, sinto que há muitos, ou a maioria dos cristãos, são mesmo pessoas muito vulneráveis. E até os ateus defendem que o cristianismo é para pobre, tanto que a maioria das pessoas que vão à igreja têm necessidades. Como pastor, essa frase se enquadra a tua realidade pastoral. Há muitos pobres na tua igreja, não diria pobre de extrema miséria, mas pessoas que têm extremas necessidades de se alimentar, de pagar faculdade, ou a maioria dela é muito rica que não tem esse problema? Eu diria o seguinte, eu vou um bocadinho naquilo que disse Hugo, e diria o seguinte, é mais uma questão de educação, formação. Educação e formação. Exatamente, porque eu acredito que é o seguinte, pobreza elimina-se com trabalho, com esforço, com pensamento positivo, com projeção. E muitas vezes nós, aí cai um bocadinho o papel pastoral, o papel da igreja na sociedade, muitas vezes limitada simplesmente para pregar o evangelho, pregar a salvação, e às vezes nos esquecemos de ensinar o crente a ser autônomo, financeiramente falando. Esquecemos muito desse lado. Então o pastor está a reconhecer que como pastor tem cometido um erro, não passar essa educação na igreja que dirige. Eu não vou particularizar, eu vou falar de uma maneira muito mais geral, Sim, porque sim. se eu particularizar, posso pensar que vou estar a dar exemplos de que possa ser que alguém vai me ver de alguém que está a ser exaltado, que Fica à vontade. fez ou que faz. Não, fica à vontade. Então eu Esse prefiro espaço falar, livre. mas eu prefiro falar de uma Sem maneira tabus. muito generalizada, para não me particularizar. E é bem verdade disso. Daí que a Bíblia diz que Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, ter conhecimento vai dar origem à libertação financeira. Olha o que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. As pessoas fazem isso, uns fazem, outros não. Os que fazem, vem a segunda parte. E as outras coisas vos será acrescentada. Obviamente que é mais fácil. Há uma tendência de ver as igrejas lotadas de pessoas pobres do que ricos. Por quê? Porque, por um lado, mesmo a nível da expansão do Evangelho, ele disse muito bem Hugo, que a prosperidade faz parte de um pacote. Nós temos uma tendência de evangelizar as pessoas que mais precisam, as pessoas que mais mostram... Será serem mais fáceis, mais vulneráveis para Se calhar- evangelizar? se calhar- Porque está lá no seu conforto e não precisa de Deus para Exatamente, nada. se calhar tem esse lado.
Ou seja, a pessoa mais necessitada está mais ao nosso alcance e recebe também, por um lado, o evangelho de melhor agrado, porque a Bíblia diz que a semente é lançada e um cai em boa terra, outros caem em terras que até pode começar, mas não germina. Você evangeliza um rico. Não estou a dizer que todo mundo. Existem pessoas ricas que são crentes. Existem pastores ricos. Estamos aqui perante pessoas que... O Vando assumiu porque O Vando é extremamente próspera. E mesmo que não assumisse, estamos aqui, nós estamos aqui, podemos dizer que Vocês são prósperos. somos prósperos. Sim, senhor. Yeah. Então, quer dizer que não são todo mundo. Não é todo mundo. Existem pessoas ricas que vão à igreja e são pastores. Por que eles representam a minoria? Essa é a grande questão. Porque, se calhar, por um lado, a maioria rica tem a tendência de não encontrar tempo para Deus e, por um lado, um bocadinho de ingratidão. Porque se o rico entendesse que tudo que ele tem vem de Deus, eles seriam mais gratos a Deus. Não, primeiro, pela vida, porque para ele ter o que tem, primeiro tinha que ter vida, e a vida é algo que Deus dá. Tá bem. Tá bem? Então, falta um bocadinho de gratidão pela classe rica, por aquilo que eles têm. Então vamos ouvir uma pessoa próspera, um empresário bem-sucedido, Vando Matias, empresário bem-sucedido. Amen. E é cristão. Vamos ouvir da sua parte. Por que a maioria do pessoal da tua classe, do teu aglomerado, não vai à igreja? Ok, não discordando com o Hugo e com o pastor Nilton, trago aqui uma outra questão. Não é os cristãos são pobres. Certo. O povo angolano é pobre. Ok? Angola é um país rico, com uma população extremamente pobre. Certo. Isso não são afirmações minhas. O índice de pobreza é muito elevado no nosso país. Certo. Automaticamente, nós não podemos desassociar os cristãos do povo angolano, porque a maior parte deste povo angolano é pobre. Certo. Nós temos uma classe rica muito reduzida, certo, e uma classe pobre muito elevada. Certo. Eu não dou dado um número específico, mas o Instituto Nacional de Estatística tem esse dado. Ok? Então, no nosso país, a pobreza não é a falta de recursos naturais que existe em Angola, é a falta de criatividade e a falta de uma boa liderança com visão. Certo. Isso está claro. Se o povo é pobre, automaticamente este mesmo povo é que vai à igreja. Ok. A maior parte das pessoas que vão estar na igreja são pobres, porque fazem parte de um país que tem uma população muito pobre. Ok. Isso é um facto. E a classe rica é reduzida. E a igreja- Agora, se aquela nós formos a ver, que a igreja tem eu que fazer. conheço países ricos, prósperos, estive lá, fui para a igreja. Falo do exemplo da igreja da Singapura, Certo. do pastor Joseph Prince. Joseph Prince, sim. Comprou agora o mall, 280 milhões de dólares. Uau. Comprou o centro comercial. O pastor. O pastor, a igreja. A igreja, o pastor comprou um edifício. A igreja, de 250 a igreja milhões de estava dólares. no auditório de um dos maiores centros comerciais da Singapura. Uau. Ele comprou todo o centro comercial, 280 milhões de dólares. Uau. As pessoas que vão naquela igreja, acho que quando eu estive lá, tinha quase 20 mil, 17 mil membros. Certo. São prósperos. Em Seul, na Coreia do Sul, as pessoas são prósperas, vão para a igreja. Então, nos Estados Unidos há muita gente próspera que vai para a igreja. Então, nós estamos numa sociedade com muita gente pobre e muita gente pobre vai à igreja. Ok. Estamos numa sociedade com pouca gente rica e alguns vão para a igreja. Então é mais ou menos isso. É mais o contexto social do que propriamente a igreja em si. Devíamos dizer que é o contexto económico e social do país. Do nosso país. É o contexto económico e social do nosso país. Países prósperos, as pessoas que vão para a igreja são pessoas prósperas. Países pobres, as pessoas que vão para a igreja são pessoas pobres. Concorda com a afirmação? Bem, eu não vou concordar, nem vou discordar, porque nós estamos a falar de que é prosperidade, não estamos a falar de riqueza. Ok. E a pergunta foi pessoas prósperas ou pessoas ricas? Se for pessoas prósperas, aquele que nós estamos a dizer que é pobre, se é salvo, é próspero. À luz da palavra, À luz da é palavra. próspero e Basta ser Mas o salvo. senhor perguntou riqueza, falou de riqueza. Não, por isso que eu disse que eu não vou concordar, nem vou Ricos e discordar. pobres, né? Sim, sim, sim. É fortuna. E é importante, eu gosto de sacrificar vacas sagradas. Deixa-me usar essa metáfora aqui, significa dizer doutrinas erradas. Ele se é pobre do ponto de vista financeiro, que é comumente aceito, mas do ponto de vista espiritual é rico. O próprio Jesus disse que eu me fiz pobre para que vós
enriquecesse. Então, voltar ao tema. Francisco Gaspar, O importante é a questão que eu quero entender, Não, que não tipo de estou a prosperidade voltar. é que estamos a Eu estou a botar? falar em todas as perspectivas. Não, Então, não, dentro não, da não, igreja, dentro da igreja, Seja emocional, Não, seja não, familiar. eu estou a fazer o quê? O Exatamente. enquadramento que foi feito, Sim, ou, sim, ou a sim. forma como vocês argumentaram, foi para a perspectiva financeira. Sim, sim, E sim. eu não quero voltar à mentalidade, e que eu disse sacrificar vacas sagradas, de que as pessoas pobres é que devem ir a igrejas, ou que não podem prosperar. Não, isto deve ser retirado do ensino bíblico, da argumentação teológica, filosófica, deve ser retirado. Primeiro, porque estaríamos automaticamente a pregar uma heresia. Segundo, estaríamos a anular a obra feita por Jesus. Defendo esta posição. Se ele está em Cristo, a palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Ele torna-se que filho de Deus. E se torna filho de Deus, Deus disse que ele deu o quê? A terra aos filhos dos homens. Não é? Exato. Então, ele deu a terra aos filhos dos homens. O que falta é apenas conhecimento para ele, ou melhor, gerir os seus recursos, ou poder gerar recursos. Exato. Das duas, uma. Das duas, uma. Sim, eu entendo, mas os que nos acompanham lá em casa têm que, para lhes situalizar, É importante situar. nós temos que saber que tipo de prosperidade é que estamos a falar. Nesse exato momento estamos a falar de Porque se prosperidade formos financeira, se for riqueza financeira, pagar as dinheiro, contas, pagar as contas. riqueza, bens, se formos a falar nesta perspectiva, a maior parte das pessoas que vão para a igreja estão nesta condição, Exatamente. porque é a condição do país. É a condição das pessoas que vivem no país, fruto de um conjunto de políticas sociais, econômicas e de oportunidades, de políticas do país. Se for nessa perspectiva. Agora, se for na perspectiva espiritual, de bem-estar, esse tipo de prosperidade, Somos todos prósperos. dentro da igreja, partimos do princípio para aqueles todos que têm fé Exato. e que creem, que acreditam, são Somos todos prósperos. prósperos. Aqueles que nasceram de novo, novas criaturas são. Há um... Me permita, não? Sim, sim, há sim. Eu não prefiro não ser contrassensual. Ok. Mesmo até aqueles que têm dinheiro, Ok. em qualquer sociedade, há sempre em número reduzido. É verdade. Os que acumulam riqueza Certo. não são a maioria. Sim, sim. Exato. Não são a maioria. Vamos Não há proporcionalidade. Os maiores ricos do mundo, como Warren Buffett, Bill Gates, o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, enfim, o fundador o criador da Zoom, enfim, que agora está muito rico com, Amazon, Jeff Bezos. com o aplicativo. Exato. E a questão é, esses são os homens mais ricos do mundo. Muitos se afirmam ateus, outros nem sequer querem saber disso. Ok, mas tem uma coisa. A riqueza vem para todos. O sol brilha para crentes, não crentes, para todos. A riqueza deles é fruto do cumprimento da implementação de princípios. Princípios. Eles adotaram aqueles princípios nas vidas deles e prosperaram. Quando se fala que numa sociedade, de facto, há um número reduzido de ricos, mas há sociedades. Quando estamos a falar de riqueza, não estamos a falar desses números estratosféricos, bilhões e trilhões, não. Estamos a falar, há países cujas pessoas têm uma condição social O aceitável, famoso índice de desenvolvimento humano muito elevado, muito elevado. E quando muitos desses vão para a igreja. Agora, com relação a essa questão, nós quando estamos a falar de igreja, estamos a falar de templo, estamos a falar de lugar, Certo. exatamente onde as pessoas vão congregar e Mas também adorar. existe a igreja invisível, que é a igreja de todos os Mas a santos. grande questão tem uma questão. Há países, por exemplo, dou o exemplo do Médio Oriente, em que faz parte da cultura, a religião e aquela simbiose. Islão, exato. Desde o topo máximo da nação, do país, até o mais baixo daquela nação, todos eles vão para a mesquita. Certo. Todos vão para a mesquita. Aquilo faz parte da cultura deles. Certo. Nós, se formos um dos povos mais prósperos do mundo, que são os judeus, onde vem Mark Zuckerberg, Certo. Warren Buffett, Bill Gates, muitos deles vão para as sinagogas. Em Israel, muitos vão, pobres ou ricos. Nos Estados Unidos, onde tem uma das maiores comunidades fora de Israel, muitos vão às sinagogas. Então, nós temos aqui que analisar, quando estamos a falar da prosperidade financeira e tudo mais,
tem muito a ver também com aqueles que vão com a condição social do país. Há países com índice de desenvolvimento humano muito elevado e que as pessoas que têm alguma posse vão. Mas para além de ir para a igreja, o mais importante é fazer aquilo que a própria Escritura nos aconselha. Ajudar o pobre, dar de comer a quem tem fome, Certo. dar de vestir a quem necessita. E muitas destas pessoas que mencionou cá fazem